Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Uma pesquisa pública brasileira desenvolveu uma cultivar híbrida de melão do tipo amarelo, recomendada para plantio nas condições ambientais da região do Vale do São Francisco, que concentra pequenos e médios produtores rurais. A BRS Anton, como é chamada, obteve produtividade de 35 toneladas por hectare, bastante superior à média do melão nacional de 25 toneladas por hectare. Vamos conhecer detalhes sobre essa cultivar e o tipo de clima ideal para o seu cultivo. O convidado de hoje do podcast Agrotalk é Walter Rodrigues Oliveira, pesquisador da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que faz parte do Centro Nacional de Pesquisas de Hortaliças. Ele possui graduação em agronomia, mestrado em fitotecnia, com doutorado em genética e melhoramento, todos eles pela Universidade Federal de Viçosa. Walter tem experiência nas áreas de agronomia, com ênfase em melhoramento vegetal, com atuação no melhoramento genético de hortaliças, cebola, melão, manejo e tratos culturais. Walter Rodrigues, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Olá, Ângela. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você para falar sobre esse novo produto da Embrapa, que é o melão amarelo BRS Anton. Walter, o melão BRS Anton, como você mencionou, ele foi desenvolvido no âmbito do programa de melhoramento genético do meloeiro da Embrapa e está posicionado aí como uma opção para ser um nicho para os produtores e contribuir aí para a competitividade, a sustentabilidade no campo e que margeia ali o Rio São Francisco. Conta um pouco para a gente, então, sobre o tempo de desenvolvimento dessa cultivar e a tecnologia que foi empregada. Bom, o BRS Anton é uma cultivar melhorada pelo método convencional, né? Não tem nada de transgenia, e o programa de desenvolvimento das linhagens foi iniciado em 2005, quando nós desenvolvemos as populações que serviram de base para a obtenção das linhagens parentais do híbrido. E após o desenvolvimento dessas populações, nós levamos mais 7 anos até a gente conseguir chegar nas linhagens já bem uniformes, em condições de se produzir o híbrido. E a partir de 2013 até o final de 2016, nós então passamos para a etapa de teste desses híbridos nas áreas de produção da região Nordeste. Em 2019, a Embrapa assinou o contrato de licenciamento dessa cultivar com a empresa Agro5, né, e que é a empresa hoje licenciada com exclusividade para a comercialização desta cultivar junto aos produtores brasileiros. E, Walter, conta um pouco para a gente sobre as características desse fruto. Bom, o BRS Anton ele tem uma série de características que o tornam competitivo, né? Primeira característica é o bom potencial produtivo, associado a um ciclo precoce, né? Em termos de fruto, ele tem uma excelente resistência ao transporte, aí condicionado pela forte rugosidade da casca e maior espessura, né? E uma outra característica importante é a conservação pós-colheita, né? Essa característica de conservação pós-colheita é muito importante em todos os melões, não só para os melões para o mercado interno, mas principalmente para o mercado externo, né? Tem uma boa uniformidade de frutificação e maturação do fruto, tem uma concentração na produção, que a gente chama, né? Então, os frutos amadurecem bem próximo um do outro, então você não tem que fazer diversos repasses para fazer a colheita, para fazer a colheita total do campo de produção.
No aspecto de qualidade de sabor, ele agrega doçura com boa consistência de polpa. Isso é um aspecto importante, porque dá uma sensação agradável ao paladar, né? Incorpora resistência às raças 1 e 2 do oídio. O oídio é uma doença muito importante no meloeiro, e a incorporação dessas resistências ela é muito importante. E uma outra característica acho que vale a pena ressaltar é uma boa cobertura foliar. Essa característica também é muito importante porque dá uma boa proteção aos frutos, principalmente em se considerando a região Nordeste, onde você tem uma forte incidência de radiação solar. E com relação ao clima para a produção dessa nova cultivar, quais são as condições ideais? Bom, o melão ele está sendo posicionado para a região Nordeste, uma questão basicamente do fato de que a região Nordeste é a principal região produtora de melão do Brasil. Embora a cultura do melão possa ser plantada no Brasil como um todo, né, a região Nordeste é aquela região que possui características que permitem o cultivo do melão durante o ano todo, né? Então, ele está sendo posicionado para a região Nordeste, é uma região onde você tem aí temperatura que varia de 20 até um pouco mais de 30 graus centígrados, e é uma condição ideal para a produção de melão. O melão, normalmente, ele tem como faixa de temperatura ideal a temperatura que vai aí de 20 a 30 graus. Então, a gente tem em algumas épocas do ano uma temperatura um pouco mais alta na região Nordeste, mas normalmente é uma condição ideal para a produção do melão. Então, é uma cultivar que gosta de dias quentes com alta luminosidade. Isso. O melão é uma espécie de dias quentes, né? E a alta luminosidade ela é muito importante para a acumulação de açúcares, né? Então, em alta luminosidade, ela acelera a transferência dos açúcares produzidos pelas folhas para os frutos, né? Eu acho que o que falta para o Nordeste seria o que você tem em outros países, que é uma noite um pouquinho mais fresca, uma noite com uma temperatura um pouquinho mais amena, que talvez fosse mais interessante para a acumulação de açúcares. Mas, de qualquer forma, a região Nordeste hoje tem todas as características consideradas ideais para a produção do melão. Não só a BR Santon, mas como outros tipos de melão que são tradicionalmente produzidos no país. Walter, então isso quer dizer que outros polos produtores podem utilizar a nova cultivar para o cultivo? A princípio, o BR Santon está sendo posicionado para o Vale do São Francisco. Nós entendemos na época que nós iniciamos o programa de melhoramento deste melão que a região do Vale do Açu e do Baixo Jaguaribe já estavam sendo bem atendidas em termos de cultivares. O Vale do São Francisco, por responder por ter uma participação menor no mercado de melão, normalmente não é tão bem atendido em termos de cultivares pelas empresas. Então, a Embrapa, sendo uma empresa pública e tendo esse compromisso com a competitividade e sustentabilidade da produção de melão nas diversas regiões brasileiras, definiu que, nesse caso do BR Santon, nós posicionaríamos ele para o Vale do São Francisco. No entanto, né, pelas características já demonstradas por esse híbrido, a gente já vem testando ele também na região do Rio Grande do Norte e do Ceará, o BR Santon pode ter, sim, boa adaptação às condições daqueles dois estados. E, no futuro, a gente tem a intenção, claro, de fazer os testes, ampliar os testes, para poder avaliar a viabilidade também de recomendação para aquelas duas outras regiões, que são as regiões que respondem com a maior parte da produção do melão do Brasil. Sim. Com relação, Walter, à produtividade e à resistência a pragas e doenças, essa nova cultivar, ela apresenta bons resultados? A produtividade do BR Santon, ela está, se você tomar como base a média da produção brasileira, média de rendimento do melão amarelo, na região do Vale do São Francisco, que está em torno de 25, 26 toneladas por hectare, o BR Santon tem conseguido, com o BR Santon, o produtor tem conseguido aí superar as 35 toneladas por hectare. É claro que a gente ainda está no início da fase de implantação dos campos de produção,
Nós ainda não conseguimos, a empresa Agro5, ainda em função dos 2 anos de pandemia, ela não conseguiu ter um volume de semente grande para que a gente conseguisse implantar diversos campos de produção comercial. Então, a gente ainda precisa ter mais informações, mas até então, as informações que a gente tem dos campos que já foram implantados é que o melão tem mantido essa média acima de 35 toneladas por hectare. Bom, em relação à raça 2 de oídio, a incorporação da resistência a esta raça no melão BR Centon é um aspecto muito importante. A raça 2 do oídio é a raça mais amplamente disseminada nos principais polos de produção de melão da região Nordeste, e incorporar o fato do BR Centon incorporar a resistência a essa raça é um aspecto muito importante, porque, com certeza, o resultado da produtividade alta que a gente tem obtido está em função da resistência dessa raça nesta cultivar. Com relação a essa exposição à radiação solar direta com relação ao fruto, isso pode afetar a produtividade da planta, a qualidade do fruto? Ela precisa de mais dias de sol intercalando com chuva, ou ela é resistente a dias mais secos, dias prolongados de estiagem, por exemplo? O BR Centon está sendo recomendado para plantio no período que vai de maio até final de setembro, início de outubro. Então, a gente está posicionando ele para um período mais seco do ano. O material já foi validado em condições de alta umidade, mas as condições foram muito inadequadas, não deu para a gente ter uma informação confiável da resposta deste híbrido em condições mais úmidas. Em relação à questão da luminosidade, da incidência de radiação solar, a luminosidade ela é importante para o processo de fotossíntese. O problema em relação ao melão é a questão da intensidade da radiação solar. O melão, de modo geral, quando o fruto fica exposto à incidência direta de radiação solar, a radiação solar não afeta a produtividade, mas afeta a qualidade do fruto. Principalmente o amarelo não sofre tanto o problema da incidência direta da radiação solar sobre o fruto. Mas o melão pele de sapo, por exemplo, que é um melão escuro, ele tem que ficar completamente protegido da radiação solar. E, em função da coloração escura dele, ele absorve muito calor e nesse caso, é normal apresentar uma queima naquela parte que fica exposta à radiação solar. Então, no caso do pele de sapo, o produtor tem que normalmente lançar mão de algum método de proteção dessa parte superior do fruto, no caso do pele de sapo, para que não haja a redução da qualidade. De modo geral, o problema da radiação solar intensa está relacionado basicamente à qualidade do fruto, a qualidade mais em relação à qualidade de aparência visual do fruto. Sim. Vamos falar então agora sobre a tolerância dele também com relação às baixas temperaturas. E isso está muito associado ao transporte também e ao armazenamento sobre baixas temperaturas. O que os testes indicaram para vocês com relação a essa nova cultivar? A capacidade de tolerar baixa temperatura de armazenamento, ele é um aspecto importante para vários tipos de melão. No entanto, quando a gente pensa em mercado interno e um melão tipo amarelo, que é um melão que normalmente ele tem uma boa resistência ao transporte e uma longa vida pós-colheita, a questão de armazenamento a frio não é um aspecto relevante. Ele é um aspecto relevante quando você pensa, olha para o mercado de exportação. No caso do mercado de exportação, mesmo o melão amarelo, que tem uma boa conservação pós-colheita, ele precisa ser transportado sob baixa temperatura. Normalmente, o transporte via navio até a Europa, por exemplo, demora mais do que 20 dias. Se você imaginar hoje que o Brasil já está exportando melão para a China, então, normalmente, o melão ele fica em condições... demora cerca de 30 dias para chegar no mercado consumidor. Nessa situação, o fruto ele tem que tolerar baixas temperaturas. Então, esse aspecto ele é muito importante, né? No Brasil, se a gente olhar para o Brasil, se você olhar aqui o melão sendo produzido no Nordeste, ele vai abastecer a região sul do Brasil, você tem, logicamente, um período, um tempo bastante longo até para você chegar na região sul. Nesses casos,
quando o mercado é um mercado mais exigente, mesmo no mercado interno também se faz uso da cadeia do frio. Então, essa tolerância a baixa temperatura, ele é um aspecto importante e precisa ser considerado sempre que se trabalhe com o melhoramento genético do meloeiro. Walter, conta para a gente sobre o ciclo da BRS Anton. Do plantio até colheita, quantos dias de produção? São 64 dias do transplante até a colheita do BRS Anton. Isso em condições do Vale do São Francisco. Se você for utilizar o método de semeadura direta, hoje pouco utilizado na região Nordeste, aí você teria que colocar mais uns 11, 12 dias a mais. Aí iria para 73, 75 dias de ciclo. Muito bom. Então, quer dizer que essa nova cultivar, ela traz aí características importantes. E pelo que você contou para nós aqui, os testes que foram realizados, apresenta aí um melão de dupla aptidão, né? Ele tem, assim, dá para fazer alguns ajustes aí no manejo da cultura. Como que fica a relação também do espaçamento entre as plantas lá no campo? Como que o produtor consegue manejar isso dentro do campo? O espaçamento indicado para o BRS Anton é de 0,40 entre plantas por 2 metros entre linhas, o que dá aí uma população de 12.500 plantas por hectare. Esse é o espaçamento inicialmente indicado. É lógico que o produtor pode fazer ajustes, né, no espaçamento em função do tipo de produto, tipo de mercado que ele tem que atender. Então, alguns mercados exigem frutos menores, ele pode até trabalhar com um espaçamento um pouco menor, ou ele pode espaçar mais, de modo a atender aqueles mercados que exigem frutos de maior tamanho. Em relação ao manejo do BRS Anton, de um modo geral, ele não é até esse momento a gente não precisou fazer algum ajuste no sistema tradicional que já é adotado pelos produtores de melão do Vale do São Francisco. É claro que, à medida que o melão vai sendo, as áreas comerciais vão sendo implantadas, alguns ajustes mais específicos pode ser que sejam necessários, mas até este momento, o sistema de produção tradicional, o sistema de manejo tradicional que vem sendo adotado pelos produtores tem sido suficiente para tirar boas produtividades e frutos de boas qualidades com o BRS Anton. Com relação ao futuro, né? Há estudos, algum programa de melhoramento genético do melão, da Embrapa, que concentra aí outros trabalhos de pesquisa aí para o futuro? Nós temos uma série de problemas, série de desafios ainda a serem superados pelos programas de melhoramento, né? Isso não só para o Vale do São Francisco, mas principalmente para a região do Açu, do Vale do Açu e do Baixo Jaguaribe, no Rio Grande do Norte e Ceará. Eu acho que nós temos diversos desafios. Primeiro, alguns desafios de ordem fitossanitária, acho que são os principais desafios, na verdade, que nós temos. Nós temos um problema ainda de outras raças de oídio. Nós temos que lembrar que, no caso da doença oídio, o fungo, ele possui diversas raças. Nós temos, no Brasil, 5 raças conhecidas. E nós, no caso do BRS Anton, nós temos incorporados apenas 2 raças. É lógico que, no caso da raça 2, como ela é mais amplamente disseminada, a incorporação dessa raça no BRS Anton já dá uma boa proteção a cultivar. Mas nós precisamos nos preocupar com outras raças, né? Então, aí está um desafio, esse é um desafio colocado. Nós temos um problema grave, que é um problema sério, um problema fitossanitário sério, também relacionado à questão de doenças, que é o amarelão do meloeiro. O amarelão do meloeiro é uma doença causada por vírus e que é transmitido pela mosca branca. Então, hoje, ele está amplamente disseminado pela região Nordeste e ele tem um efeito negativo sobre a qualidade do fruto. Ele não interfere tanto na produtividade, mas interfere na qualidade do fruto, porque ele reduz a área fotossintética da planta, reduz aquela área foliar que é responsável, a área verde da folha que é responsável pela produção de açúcares e outros compostos que vão fazer parte do fruto, que vão compor o fruto, né? Do ponto de vista das pragas, nós temos 2 problemas sérios para serem também serem atacados. Primeiro, a gente já vem trabalhando nisso, mas ainda não conseguimos chegar a ter materiais
que agreguem características a esses que solucionem, tragam alguma solução para esse problema. O primeiro problema é o da mosca minadora, né? Que é uma mosca que que normalmente é da larva minadora, que a mosca coloca os ovos, mas quem causa o dano é a larva dessa mosca, e ela praticamente causa uma desfolha muito grande ao meloeiro e traz sérios prejuízos, tanto não só à produtividade, como à qualidade dos frutos. E nós temos um problema da mosca branca, que é uma praga que não só causa dano direto para o melão, mas ela é o vetor de transmissão do vírus do amarelão. Então, são 4 problemas, 4 desafios que estão colocados já há um bom tempo. A Embrapa já vem trabalhando nisso, mas a gente ainda não conseguiu chegar em cultivares que agreguem essas características, né? Temos um desafio bastante grande em relação a essa questão de características climáticas, que é a questão, o semiárido. A grande preocupação que a gente tem com relação ao semiárido, que sempre foi uma preocupação, é a questão da salinização dos solos, né? Então, regiões de semiárido têm essa característica, são muito suscetíveis à salinização pela alta taxa de evaporação, né, que prevalece nessas regiões. E hoje, em função desses últimos anos, tivemos baixas precipitações na região Nordeste, e isso tem interferido muito na qualidade da água, principalmente da região do Rio Grande do Norte e Ceará, que utilizam águas subterrâneas, né? Então, nós temos lá os solos e as águas com alto teor de sais. Então, é uma outra preocupação que a gente tem que estar atentos, né, nos programas de melhoramento, porque pode ser que no futuro a gente tenha que se preocupar com a seleção de cultivares com maior tolerância à salinidade do solo. Walter, realmente, as condições do clima hoje, os produtores rurais têm que ficar de olho mesmo para fazer toda a gestão e o planejamento da sua produção, porque a gente observa no país todo uma mudança, né, e uma interferência muito grande do clima nessas janelas de cultivo. E isso se observa também com a cultura do melão, né? Exato. Especificamente em relação à temperatura, na região Nordeste a gente já tem o melão está sendo cultivado num limite máximo considerado ideal, em termos de temperatura um limite máximo considerado ideal para o melão, né, que é em torno de 30, 32 graus. Em algumas épocas do ano, a temperatura ultrapassa essa temperatura considerada ideal, e numa eventual mudança, o aumento de temperatura aí ocasionado por mudanças climáticas, essas mudanças climáticas que possam vir a acontecer, pode trazer sérios problemas para o melão na região Nordeste. E, nesse caso, teria que haver uma mudança no mapa da produção do melão na região Nordeste, migrar para aquelas áreas onde você tem temperaturas mais adequadas às exigências do melão. Sim. A gente está chegando aqui no final do podcast AgroTalks de hoje, mas eu queria te fazer uma pergunta, e é uma curiosidade, né, que todas produtoras também rurais, donas de casa e outras pessoas que nos ouvem aqui no podcast, que deve ter com relação a quando você vai na feira, como que você escolhe esse melão? Né? Porque o melão amarelo é o tipo mais comum encontrado no mercado brasileiro. Quando a gente vai até a feira, é o que a gente bate o olho lá nas bancas. Como que a gente escolhe, Walter, um bom melão para consumo? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Muito complexo. O melão amarelo tem uma variabilidade bastante grande em termos de ponto de colheita. Então, tem algumas cultivares que tem um amarelo mais claro, mesmo estando com a coloração amarela mais clara, ele tem um sabor doce bastante acentuado, né? Já tem algumas cultivares, e é o caso do BR Santon, o ponto de colheita de melhor, que associa doçura com qualidade de polpa, já é uma coloração mais tendendo para o alaranjado, né? Então, é muito complicado, porque uma semana você vai ao supermercado, vai a uma feira, você encontra uma cultivar de melão. Aí você compra aquela cultivar, você
agradou o seu paladar. Na semana seguinte, você volta, não é a mesma cultivar que está no mercado. Então, é um outro material. Então, provavelmente, a característica daquele material, o ponto ideal de consumo dele, provavelmente vai ser diferente do melão que você comprou na semana anterior. Então, é muito complicado. Então, o que as empresas estão fazendo para evitar essa dúvida do produtor, do consumidor na hora de comprar o melão, é colocar algumas diferenças no melão que tem uma garantia de qualidade, né? No caso, as empresas estão utilizando muito aquele melão da redinha. Então, aquela redinha é um sinônimo de garantia da qualidade do melão. Então, é feito todo um processo específico de produção e é cumprido todo um protocolo na hora de colheita para que ele propicie uma garantia para o consumidor que aquele melão tem aquelas qualidades que ele busca. Então, o que a gente, para evitar as dificuldades, principalmente em relação ao melão amarelo, para você ter maior garantia que você vai ter um melão de boa qualidade, a garantia, a recomendação que a gente dá é você adquirir esses melões que tem aí, que estão normalmente uma redinha que tem garantia de qualidade. No mais, é muito difícil até para o próprio produtor. Se ele não está acostumado com a cultivar, quando ele planta pela primeira vez, ele não consegue saber ao certo no campo qual que é a coloração, qual que é o ponto ideal de colheita, somente observando as características do fruto. Normalmente ele tem que amostrar os frutos, cortar o fruto, avaliar o teor de açúcar e aí sim dizer, não, está no ponto de colheita ou não está no ponto de colheita. Então não é uma tarefa tão fácil você conseguir selecionar numa banca de feira, numa banca de supermercado, um melão com aquelas características que você almeja ali, um melão doce e de consistência agradável para o consumo. Sim. Bem, olha, muito obrigada, viu, por essa explicação aqui para todos nós, né, sobre aí o melão, e foi muito interessante esse nosso bate-papo, saber que vocês estão desenvolvendo, né, pesquisas com relação a esse fruto, e nós aqui da cidade, quem está na cidade, fica mais tranquilo, né, de saber sobre essas pesquisas, e a gente tem a certeza aí que o produtor sempre evoluindo no campo e trazendo para a gente o melhor alimento para chegar na nossa mesa. Walter, olha, novamente, muito obrigado pelo seu tempo aqui ao podcast Agrotalk, espero revê-lo várias vezes aqui, trazendo para a gente outras informações, novas notícias sobre pesquisas sendo desenvolvidas aí para o campo, que vão chegar aí daqui a alguns anos também. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.